Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Cabalá em 10 Minutos. Eu sou Marcelo Fernandes, professor da Escola de Cabalá Brasil, e aqui é o lugar certo. Pessoal, hoje o Valério, da cidade de Piracicaba, mandou para nós uma pergunta razoavelmente complexa, muito pertinente. E o Valério, nosso amigo de Piracicaba, pergunta o seguinte: Moisés, quando estava no Egito, matou um soldado defendendo um judeu. Conforme algumas explicações de rabinos que são cabalistas, o faraó só ficou sabendo do ocorrido porque Moisés ficou com medo, sentiu medo. Eu pergunto, é isso mesmo? O que a Cabalá ensina sobre o medo? Valério, agora aqui, eu estou entendendo aqui que quando você pergunta o que a Cabalá ensina sobre o medo, com essa introdução, com relação a Moisés e esse episódio todo que você descreveu aqui na sua pergunta, você talvez esteja querendo entender melhor o que aconteceu nesse episódio, se isso tem alguma ligação com medo ou não. E não apenas uma definição ou uma explanação da Kabbalah sobre o medo, tá? Eu vou tentar aqui responder dessa maneira como eu entendi. E aí fica à vontade, se não foi esse, se eu não conseguir aqui compreender corretamente a sua pergunta, pode reenviar ela e aí a gente dá continuidade em outra ocasião, tá bom? Mas veja, eu não sei te dizer agora, porque eu não vi essa explicação em lugar nenhum, não conheço qual foi o rabino cabalista que disse que Moisés, o faraó só ficou sabendo porque Moisés ficou com medo. Eu não sei, eu não conheço, tá? Não estou dizendo que está errado, não estou dizendo que não existe, mas é difícil de eu falar sobre isso. Eu precisaria ver o que é que o rabino está falando, de que maneira ele está explicando isso, para sintonizar a coisa e falar, agora entendi, né? Assim, dessa maneira, eu posso cometer aqui um equívoco e falar uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que o rabino falou, ok? Então, eu vou abandonar aqui com você essa ideia de que o faraó só percebeu o que tinha acontecido nesse assassinato porque Moisés teve medo. Veja, essa questão do medo na Bíblia, na Torá, ela não é da maneira como a gente interpreta, ok? Porque assim, né, temer a Deus é uma coisa boa, segundo a Bíblia, né? Tema a Deus e assim por diante, né? A gente sempre ouviu o conselho que devemos ser temente a Deus, então sempre remete a gente à ideia do medo. Só que isso é um conceito tremendamente complicado. Até dá para explicar de forma simples, mas como é um conceito espiritual muito elevado, isso seria um erro da minha parte se eu explicasse ele ligeiramente aqui de forma simples. E por que eu digo que essa questão do medo ou do temor a Deus seria um erro da minha parte se eu explicasse de forma simples? Porque como ele é um conceito muito elevado, eu posso até falar deste conceito de maneira simples para quem já tem algum grau de entendimento ou de experiência com isso. Se a gente fala de maneira aberta um conceito tão elevado, ainda que a gente consiga simplificar isso, as pessoas vão entender da maneira errada. Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu com a minha filha muito tempo atrás, quando ela era pequenininha, que talvez ajude a entender o porquê dessa minha preocupação. Então, pensa aqui o seguinte, uma vez a garotinha era pequenininha e ela tinha feito lá, espalhou os brinquedos assim, né, deixou uma bagunça. A mãe estava meio irritada, olhou para ela e falou assim, olha, você precisa guardar tudo isso aí, senão eu vou te botar na linha, hein, menina. Você tá muito bagunceira, já pedi para você guardar, você não guardou. Então dá um jeito aí, arruma essa bagunça toda que você espalhou, senão eu vou te botar na linha. Quando a mãe disse isso, ela começou a dar gargalhada. E por que ela deu gargalhada? Aí a mãe ficou mais irritada, mas depois tudo se resolveu. Por que a criança, quando levou a bronca da mãe, deu gargalhada? Isso não foi falta de respeito. O que aconteceu é que, como ela era uma criança, e a mamãe disse que ia botá-la na linha, né, um adulto consegue interpretar o sentido figurado das palavras.
Então, quando um adulto escuta outra pessoa dizendo que vai botar alguém na linha, a pessoa percebe que a pessoa saiu do trilho, né? Aquele que está levando a bronca, é porque saiu dos trilhos de alguma maneira, né? Se desviou de alguma forma, então precisa retornar, né? Ao bom caminho. Isso é colocar na linha, como se fosse recolocar o trem nos trilhos, né? A gente consegue entender isso porque a gente é adulto, a gente consegue interpretar a metáfora que foi dita, mas uma criança não. Então o que aconteceu aqui foi que quando a mãe disse à filha que ia colocá-la na linha, a criança entendeu que, como punição, se ela não arrumasse a bagunça, a mamãe ia pendurá-la no varal de estender roupas. Ela imaginou isso, coisa de criança, né? Então ela começou a dar risada. Entendeu? Por quê? Porque ela não tem capacidade, embora ela entenda o vocabulário, de interpretar o verdadeiro sentido metafórico, figurado daquilo que a mãe estava dizendo. Então, se eu explicar alguma coisa aqui sobre medo, sobre temor, sobre de que maneira a Kabbalah entende isso, primeiro não daria para fazer isso em 10 minutos de maneira completa. Segundo, se eu fosse fazer isso de maneira simples, sem a pessoa entender sobre o que eu estou falando, vai gerar uma confusão como essa aí da criança. É por isso que a gente não gosta muito quando a gente vê na Bíblia, né? Principalmente quando eu digo a gente, o povo ocidental aqui, essa história de que eu tenho que temer a Deus, né? Dá aquela impressão horrorosa, né? De que Deus fica provocando o terror para poder ser amado ou para poder ser obedecido. E não tem nada a ver com isso. Tá? Não tem nada a ver com isso. Aqui respondendo sobre o medo. Agora, para a gente ir aqui e finalizar, porque o nosso tempo está avançando, se a tua pergunta for mais em relação a o que significa essa ideia de que Moisés assassinou um soldado egípcio para defender algum judeu, né, segundo as suas palavras aqui, pensa aqui o seguinte, não dá para revelar isso aqui agora, mas pensa assim, ó, tudo aquilo que você está vendo na Bíblia, todos os personagens, de alguma maneira, quando a gente está falando de Kabbalah, eles se referem a você mesmo. Então existe alguma coisa que representa Moisés em você, existe alguma coisa que representa um judeu em você, e existe alguma coisa que representa um egípcio em você. E a relação dessas forças dentro da sua alma é o que vão determinar a sua trajetória espiritual. Entende? Toda aventura que está descrita no livro do Êxodo, e que levou à libertação do povo da escravidão egípcia, de uma certa maneira, começa nesse momento aqui. Porque é ali que Moisés muda. Se Moisés não mudasse, ele ainda estaria ali no palácio do faraó, sendo abanado por odaliscas e comendo uvas, deitado numa espécie de divã com motivos egípcios, entendeu? A coisa toda começa a tomar uma dinâmica que não tinha antes a partir deste evento. Isso significa que em algum momento, se a gente identificar esses códigos que estão aqui, quando a gente identifica esses códigos que estão aqui, começa a trabalhar com isso, esses eventos acontecem e aí sim começa o nosso processo rumo à transcendência e à reconexão com Deus. Tá bom? É isso que dá para falar aqui agora. Espero ter ajudado. Continue mandando suas perguntas aqui para a rádio, se você está ouvindo a gente pela rádio. Se alguém quiser fazer pergunta nos comentários, pode colocar nos comentários se estiver vendo a gente pelo YouTube, evidentemente. Não deixem de olhar tudo que a gente deixa aqui na descrição do vídeo, porque sempre tem, através da descrição, algum link para você começar a estudar Kabbalah da maneira correta, da maneira autêntica, aqui com a gente. Se você estiver no programa da rádio, basta fazer um clique no banner do programa que você vai direto para a página da escola. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo programa Kabbalah em 10 minutos.